Mudando de assunto, falamos aqui desde a segunda-feira o ataque sofrido por nossos colegas jornalistas, alguns aqui da nossa emissora, outros de outros veículos. Hoje, a nossa colega Jéssica Cruz foi ouvida. Um homem que foi identificado, acusado aí, suspeito de ter atirado pedra, também foi ouvido. E a informação agora é ao vivo com o repórter Lucas Moura. Vai trazer detalhes agora do que aconteceu. Lucas, a gente já tem informação aí do que foi dito por esse homem, principalmente? É com você, boa noite. Mariana, nós temos muitos esclarecimentos a serem feitos. Boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Eu já adianto que a repórter Jéssica Cruz, nossa colega de emissora, que foi ouvida hoje, ela também prestou entrevista ao repórter Marcos Couto. Daqui a pouco nós iremos acompanhar um trecho dessa entrevista que a Jéssica deu ao Marcos logo após ser ouvida aqui na Secretaria de Estado da Segurança Pública. Nós temos a informação também que o Marcos Couto tentou uma entrevista com esse indivíduo, com o suspeito, o homem que é apontado como um dos responsáveis pelas pedras que foram arremessadas e mais precisamente por essa que atingiu diretamente o olho da Jéssica Cruz. Mas sobre todos estes assuntos, para que a gente possa contextualizar e esclarecer os pontos principais e importantes, a gente conversa agora com o delegado Anderson Bastos, ele que é o delegado do município de Capela, daquela região. Conversa conosco a partir de agora. Delegado, boa noite para o senhor. Seja bem-vindo ao Cidade Alerta Sergipe. Mariana no estúdio, eu aqui. E vamos falar sobre o que foi realizado hoje primeiramente. Foi um momento em que vocês ouviram as pessoas envolvidas. Um homem foi identificado e é apontado como o autor dessa pedrada, é isso? Boa noite para o senhor, seja bem-vindo. Boa noite, amigos do Cidade Alerta, boa noite, Mariana. Então, tão logo tomamos conhecimento desse episódio em que profissionais da imprensa foram agredidos, foram violentados por ocasião do cortejo do mastro em Capela, instauramos o procedimento e pedimos o apoio da população por conta das imagens de que dispunhamos. Divulgamos a imagem do suspeito em várias redes sociais, em vários mecanismos da imprensa, até que, por conta da colaboração da população, chegamos ao suspeito, que foi ouvido hoje, juntamente com sua advogada, aqui na Coordenadoria de Polícia Civil do Interior, em Aracaju. Antes de ouvi-lo, procedemos à oitiva de 2 profissionais da imprensa que foram vítimas, foram apedrejados quando se encontravam no Mini-Trio, no carro de apoio que servia a condução de jornalistas para cobrir a festa do mastro na Capela, essa edição de número 83, e eles foram muito homogêneos no sentido de trazer as evidências de que necessitávamos para mostrar que foram apedrejados, agredidos, embora todo instante o locutor no Mini-Trio pedisse àquelas pessoas que parassem, porque naquele carro não havia foliões, havia jornalistas que estavam cobrindo o evento. Mesmo assim, nada adiantou e este indivíduo ele é filmado arremessando um objeto que atinge, muito provavelmente, a colega da TV Atalaia, né? E o colega da TV Sergipe também é atingido nesse episódio. Qual a versão do suspeito? Ele realmente reconhece que naquela imagem é ele que está arremessando, mas ele diz que não é uma pedra que ele arremessa, ele diz que arremessa lama e que o intuito dele não era atingir nenhum jornalista que se encontrava no Mini-Trio. Imagine você, ele disse que o objetivo dele era jogar lama por cima do Mini-Trio, que já é uma grande contradição. Diante desse contexto todo, o que se tem então é a identificação desse indivíduo. Eu pergunto isso, delegado, porque a gente percebe que de fato foi uma ação generalizada, lógico, por parte de algumas pessoas que estavam ali, mas mais de uma pessoa estava arremessando pedras e outros objetos também. Por enquanto, só esse homem foi identificado. Vocês buscam a identificação de outros também? Como é que está esse trabalho? Com certeza. Inclusive, eu tenho que agradecer a colaboração da TV Atalaia, que divulgou o vídeo em que o infrator, em que o suspeito aparece. Temos que agradecer a população, que deu uma grande colaboração. Isso é uma evidência de que a população sergipana confia na polícia, né, e fez uso do 181. E é inaceitável que profissionais da imprensa, eu sempre costumo dizer, eu aprendi isso com o professor Carlos Brito na faculdade, que a maior expressão da liberdade é a liberdade de expressão.
Um país onde a imprensa não pode exercer a sua atividade de forma livre não pode ser considerado uma democracia. Então, é inaceitável que colegas da imprensa vão cobrir um evento cultural e sejam tratados dessa forma, quando a todo instante o locutor diz, olha, aqui há jornalistas, não há foliões. Atrapalhou o trabalho da imprensa, os jornalistas não puderam descer para cobrir o corte do mastro, não puderam entrevistar pessoas, inclusive um dos colegas que foi atingido não conseguiu dormir da noite de um dia para o outro, de tão traumatizado que ficou. Equipamentos das emissoras foram destruídos, câmeras, objetivas, enfim, isso causou um grande, significativo prejuízo, mas como é que nós esperamos proceder para identificar os outros? Contando também, é uma multidão que está ali, não é? São milhares de pessoas e centenas de infratores que estão fazendo aquele ato bárbaro de vandalismo. Então nós pedimos a colaboração das TVs, dos mecanismos de comunicação, vocês são o quarto poder, então nós precisamos da ajuda de vocês e do povo para chegar aos demais infratores. Só para a gente esclarecer também, do ponto de vista do inquérito policial. Obviamente, o inquérito está no início, né? Vocês terão um período para poder realizar toda a investigação necessária, mas já é possível mensurar ou trazer uma ideia do que a conclusão do inquérito policial poderá apresentar mais à frente? Eu pergunto, quais crimes, né, poderão ser apresentados ou direcionados na denúncia que poderá ser oferecida posteriormente? Então, eu precisei estudar o caso para entender alguns elementos que são imprescindíveis no sentido de formar uma convicção jurídica. Primeiro, qual era a natureza do veículo que estava sendo utilizado para o transporte dos colegas da imprensa? Por quê? Porque se eu quisesse enquadrar, por exemplo, no arremesso de projétil, eu só poderia fazê-lo se o veículo fosse de transporte público. Então já encontrei uma dificuldade aí. Preciso estudar a viabilidade de enquadrar num crime, num CVLI, um crime violento, letal e intencional, porque quem joga uma pedra e está assumindo o risco de atingir a cabeça de uma pessoa e matar essa pessoa. E também considerar a possibilidade de um crime de lesão corporal, né? Entramos na conversa que tivemos, no depoimento que tomamos dos profissionais da imprensa, vimos que realmente um deles ficou com o olho lesionado, o outro engoliu muita lama, estão correndo risco, inclusive, de infecção por conta daquela lama que é, enfim, cheia de bactérias, etc. Então, vamos estudar para chegar a uma conclusão jurídica cabível, no sentido de que o Poder Judiciário esteja municiado dos dados de que efetivamente precisa para estabelecer um julgamento justo, e eu espero que seja aplicada a lei de forma pesada e rigorosa para esses infratores. Logicamente, nós iremos acompanhar os próximos desdobramentos também. Agora, uma curiosidade, delegado. Lógico que a gente preserva a identidade dessa pessoa que é suspeita. Eu não quero aqui que o senhor diga nome, nem nada dessa natureza. Mas, assim, para que a gente possa ter uma noção, esse indivíduo, ele era residente do município de Capela, ele vinha de algum outro município. Essa informação, o senhor pode divulgar para a gente? Sim, ele não é capelense. Aliás, eu quero ressaltar que as pessoas que se envolveram com ilícitos, né? O homicida que foi preso, né? E esse suspeito que jogou pedras contra profissionais da imprensa, nenhum deles é da Capela. É melhor até não dizer de onde são, mas eu quero ressaltar com isso que o povo da Capela é um povo ordeiro, é um povo civilizado, é um povo educado, é um povo trabalhador, e a tradição capelense no cortejo do mastro é uma tradição de uma festa pacífica. Uma festa que transcorre sem nenhum tipo de incidente dessa natureza. Então é lamentável ver uma pessoa que sai de um outro município e vai para lá para esculhambar uma festa tradicional no calendário cultural do Estado de Sergipe. Obrigado por enquanto, delegado. E eu devo dizer, viu, Mariana e todos que nos acompanham, que o o delegado fala aqui faz muito sentido. Na segunda-feira eu estive no município de Capela para poder acompanhar o pós-transtorno, e o que eu pude observar da população de Capela foi todo mundo nesse mesmo sentimento de tristeza de ver a tradição que são deles se transformar, que é deles, né, a tradição, se transformar em uma verdadeira catástrofe. Eu acho que essa é a palavra quando a gente soma todos esses fatores. Mas como eu disse no início, a repórter Jéssica Cruz esteve aqui hoje, foi ouvida pelo delegado e ela conversou com o repórter Marcos Couto logo após ter sido ouvida. Vamos acompanhar o que a Jéssica Cruz disse nessa entrevista. Foram 50 minutos conversando com o delegado, na presença do advogado também da gente, para tentar explicar e ouvir o nosso relato do que aconteceu, né? Foi muito importante isso, até para que a gente mesmo tivesse mais esclarecimento do fato que aconteceu, que foi a tentativa de impedir
o exercício do trabalho da imprensa. Narrei justamente os momentos de agressão, né? Momentos que estávamos a caminho da Mata do Junco, num trio, justamente um trio que era destinado também para que a imprensa pudesse fazer a cobertura dessa festa e, infelizmente, a nossa cobertura, parte dela foi comprometida por conta de ação de pessoas que, infelizmente, tentaram prejudicar realmente. Eu entendo dessa forma, que tentaram prejudicar o nosso trabalho, arremessando pedras, outros objetos. A gente encontrou cacos de vidro no mini-trio. Então, para mim, isso é muito grave, até porque essas pedras, esses materiais nos atingiram. Então, além de tudo, né, da agressão física, a partir do momento que toca em nós, a agressão moral, porque desrespeitou o nosso exercício. Muito bem, está aí o depoimento da Jéssica Cruz, todos podem acompanhar o que ela disse, fatos que inclusive já foram relatados ao longo dos nossos telejornais ao longo dessa semana. E o repórter Marcos Couto teve a oportunidade de conversar também com a advogada e o suspeito, que também foram ouvidos e conversaram com o delegado na tarde de hoje. Nós iremos exibir essa entrevista, esse trecho, daqui a pouquinho, Mariana, para que todos possam ter, né, e sentir o teor do que foi dito pela advogada e também pelo suspeito, agora investigado dentro do inquérito policial que apura todas essas circunstâncias. Mariana. A gente tem um número, mais ou menos, porque assim, pelo vídeo, né, e de forma óbvia, né, leiga, olhando, a gente consegue constatar pelo menos umas 10 pessoas ali jogando, né, as pedras. Pode ter sido, claro, muito mais, né? Pela quantidade, devem ter sido muito mais pessoas. Mas nos vídeos, assim, que vai percebendo, que a gente vai recebendo, a gente percebe pelo menos umas 10 pessoas. Elas foram identificadas ou só foi esse homem, por enquanto, identificado? Uma outra coisa, Lucas, que eu não sei se você também está por dentro, mas eu vi noticiando até em outros veículos de imprensa, de que esse trecho, que é chamado o fluxo, né, se eu não me engano, que ele teria, de acordo com as informações desses sites, de que ela iria suspender a passagem, né, do cortejo pelo principal ponto onde foram os ataques. Então, são duas perguntas, né, em relação à identificação de todos, quantos já teriam sido aí identificados, e em relação a essa suspensão do trecho. Muito bem, delegado, a Mariana ela faz um questionamento muito dentro daquilo que a gente já vinha conversando, sobre a questão da contagem, né, da enumeração de pessoas envolvidas. Lógico que eu disse também, né, o inquérito policial ele ainda está em sua fase inicial, mas vocês já conseguem pelo menos ter uma contabilização de quantas pessoas estariam envolvidas nesse ato de apedrejamento coletivo? A gente nota ali nas imagens pelo menos umas 10 pessoas. Essa contabilização já foi feita e se vocês já estão com pistas para outras pessoas, além desse homem que prestou depoimento hoje aqui? Dezenas de pessoas. Dezenas de pessoas. Recebemos hoje a colaboração de um informante que nos passou, inclusive, fotos de outras pessoas que podem estar envolvidas no arremesso de pedras, pasme, arremesso de pedras, cacos de vidro, pedaços de madeira e lama. Então, ainda que fosse só lama, houve um arremesso de pedra, de pau, de caco de vidro, mas veja, ainda que fosse só lama, você está arremessando algo contra um mini-trio, um carro de apoio que está transportando jornalistas que estão ali para cobrir o evento e não para ser tratados como foliões. E você vê ali um ato de desrespeito, porque no momento em que o locutor diz, por favor, respeitem esse mini-trio, aqui estão presentes jornalistas e dois padres. E as pessoas continuam arremessando. Então, temos ali a imagem de muitos. Vamos ter dificuldade, obviamente, identificar, porque são muitas pessoas. Os vídeos, eles não são tão longos, mas estamos recebendo, é por isso que eu ressaltei,
o importante papel da imprensa e do povo. Estamos recebendo informações pelo 181, com fotografias de pessoas que possivelmente podem estar envolvidas. Temos que apurar. Obviamente, não podemos lançar responsabilidade sobre inocentes. Temos que levantar, fazer levantamentos de campo, entrevistas, para poder chegar a outros infratores, porque com certeza não foi só esse suspeito que se envolveu nesse ato de vandalismo contra os colegas da imprensa. Delegado, eu sei que o senhor está debruçado sobre este caso e a Mariana fez um outro questionamento também em relação à questão da Rua do Fluxo, né, que é um ponto lá da cidade que eu tive a oportunidade de conhecer também, que pelo que eu entendi, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, é apontado pela população como o ponto em que talvez no pré, pós-festa e até durante concentrava o maior número, talvez, de paredões, aglomerações de pessoas, bebida de maneira descontrolada. Alguns apontaram até o uso de ilícitos naquela região e por aí vai. A Mariana faz um questionamento, se chegou ao senhor essa informação, o senhor pode dizer para a gente se sim ou não. Que nessa Rua do Fluxo, que é onde teria acontecido o homicídio, foi decidido que o mastro não passaria por aquela região justamente por conta disso, para evitar algum tipo de transtorno nesse sentido. E aí, dentro desse contexto, também pergunto, o apedrejamento, para quem não conhece a cidade e não teve acesso às imagens, não consegue identificar, não foi nessa Rua do Fluxo, né? Foi em outro ponto, né, delegado? O apedrejamento foi nas imediações da Mata do Junco. Você tem a entrada do Miranda, você chega até a Mata do Junco, e ali naquelas imediações é que ocorreu o apedrejamento. Uma região onde tem muita lama, onde as pessoas se concentram para haver... Inclusive, os jornalistas estavam no mini-trio, indo para aquela direção, porque é ali que ocorre o corte do mastro. E depois o mastro é conduzido. No que toca à Rua do Fluxo, né, que na verdade aquilo ali é a Baixinha. O nome daquela região é Baixinha. O Rua do Fluxo ela recebe essa denominação durante o período da festa do mastro. Então, veja, o nosso papel, o meu papel como delegado de polícia, o papel do coronel Joaldo, comandante do 9º Batalhão, que é quem cuida do policiamento militar naquela região, e do capitão Lima, é o de estabelecer um panorama de segurança pública para aquilo que for definido pelo município. Então, eu como delegado, o coronel Joaldo não tem atribuição para definir onde é que vai acontecer isto, isso ou aquilo. Isso é uma responsabilidade da municipalidade. A polícia, o que é que compete? Fazer a segurança do local onde for definido como local de festejo pelo município. Então, eu não tenho como opinar, não é minha atribuição, opinar sobre o local onde ocorre uma determinada manifestação. Está mais do que claro. Mais uma vez, obrigado por enquanto, delegado. Nós temos então, Mariana, agora, nesse exato momento, já separado o trecho da conversa que teve o Marcos Couto com a advogada e o investigado. Repito, ambos foram ouvidos hoje pelo delegado Anderson Bastos, aqui na sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública, puderam conversar e vamos ouvir, né, nessa entrevista para o Marcos Couto o que foi dito pelo investigado e também por sua advogada. Vamos acompanhar. A gente já prestou nosso depoimento já. Então, ele esclareceu no depoimento dele que não houve dolo em momento nenhum de machucar ninguém. Inclusive, o que ele estava arremessando era lama. As pessoas que estavam do outro lado do trio. E aí, no vídeo, acabou distorcendo um pouco as coisas. A conduta dele só refletiu o que é tradição na festa do Mastro de Capela. Inclusive, a gente espera que os verdadeiros culpados por essa covardia com os jornalistas sejam encontrados, né? A doutora? Renata. Renata o quê? Renata Figueiredo. Então, acaba com as especulações, né? Essas especulações, então acaba, né? De arremessar pedra, né? Muito bem, está aí o que disse a advogada. Delegado, o senhor não conseguiu ouvir, mas o senhor teve a oportunidade de ouvi-la e de ouvir também o investigado por um longo período na tarde de hoje. Mas, delegado, só para que a gente possa trazer outras questões. A advogada disse em entrevista que não foi a intenção do cliente dela, que não era a intenção do cliente dela agredir ninguém, que estava só arremessando lama dentro da tradição. Algum ponto mais que o senhor possa dizer, obviamente, para a gente sobre o depoimento dele aqui hoje? O senhor poderia trazer algum aspecto novo dentro desse contexto para que a gente entenda melhor a situação? Olha, eu não ouvi o que a advogada disse para a imprensa, mas a partir do momento em que você me passa a informação segundo a qual o cliente dela não tinha a intenção de atingir, na pior das hipóteses, ele assumiu o risco de fazê-lo.
Porque é muito contraditório você participar de um folguedo jogando lama para cima no momento em que passa um mini trio com profissionais da imprensa e dizer que não quer atingir as pessoas que estão ali, né? É extremamente contraditório. Então é essa a versão dele, que ele em nenhum momento quis atingir, jogou por cima. Puxa, jogar por cima, e por que não esperou que aquele mini trio passasse para continuar com a brincadeira do Mela-Mela, que essa sim é tradicional, né? Então é muito estranho essa versão dele, mas, obviamente, ele tem o direito de falar o que quiser, ele é suspeito, ele poderia até não ter falado nada, ele tem o direito de permanecer em silêncio. Mas, efetivamente, as evidências que nos foram trazidas com as oitivas dos jornalistas são muito mais contundentes e a elas, sim, eu atribuo verossimilhança. Mariana, estamos à disposição. Lucas, essa não é a primeira vez que eu ouço essa frase vindo de advogado em relação aqui ao nosso trabalho. E a advogada, a gente pode até passar novamente, meu diretor, porque eu chamo a sua atenção antes de soltar, e a sua também, Lucas, porque eu quero saber do delegado Anderson se ele entende que existiu algum tipo de manipulação na imagem, tá? Ou distorção. Mas vamos ouvir o que a advogada diz, claramente, para que não haja nenhum ruído. Vamos conferir. A gente já prestou nosso depoimento já. Então, ele esclareceu no depoimento dele que não houve dolo em momento nenhum de machucar ninguém. Inclusive, o que ele estava arremessando era lama. As pessoas que estavam do outro lado do trio. E aí, no vídeo, acabou distorcendo um pouco as coisas. A conduta dele só refletiu o que é tradição na festa do Mestre de Capela. Inclusive, a gente espera que os verdadeiros culpados por essa covardia com os jornalistas sejam encontrados, né? Eu quero saber, Lucas Moura, do delegado Anderson, houve distorção de imagem? Delegado, a Mariana, ela reproduziu novamente para que todos pudessem acompanhar o que a advogada do investigado falou. E na sua fala, ela diz que as imagens distorceram as coisas, ou que as imagens estariam distorcidas. Não ficou claro exatamente o que ela quis dizer, mas abre espaço para diversas interpretações nesse sentido. A gente pergunta, as imagens que estão circulando, existe algum tipo de distorção nas imagens? As imagens estão mostrando algo além da realidade? Imagens não distorcem absolutamente nada. Imagens esclarecem. Palavras distorcem. Então, o que está na imagem é extremamente claro. Ele aparece jogando, sim, um objeto no exato momento em que o carro de apoio, o mini trio, passa com os jornalistas. É isso que aparece na imagem. Não se discute com aquilo que se vê. Você pode discutir até com aquilo que se ouve. Distorção pode haver nas palavras do suspeito, mas nas imagens não. Está respondido, Mariana. Ô, Lucas, agradece especialmente aí o delegado pela disponibilidade, pela fala clara e concisa. A gente conseguiu entender com bastante clareza tudo o que foi dito.